De volta ao programa O Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Fé é a certeza das coisas que se espera, mas não se vê. Não se vê, né? Não é, doutor? E o mundo gira em torno de milagres. Não é verdade. E nós somos levados a crer cada vez que nós professamos a nossa fé. O telespectador não está entendendo, mas realmente nós estamos falando de coisas extraordinárias que acontecem. E que a gente espera, não é verdade? É, que a gente espera. E o nascimento de uma criança é uma coisa extraordinária. E é um milagre que se repete a cada fração de tempo em nosso mundo, prova rigorosa de que Deus continua confiando nos outros. É Né? isso mesmo. E aí a sua herança, o seu presente continua modificando as famílias, as vidas e o mundo continua nessa roda que não para, né? É verdade. Até que se chegue à volta de nosso Senhor Jesus, a qual nós esperamos, né, Marcos? Meu Deus, e como? A coisa está andando meio confusa, né? Bem confuso. Mas o nosso tema de hoje, para você que está aí diante de nós agora, que sentou aí agora, e nós estamos falando sobre, um artigo publicado num jornal de pediatria a respeito do breakfast, né? Do café da manhã. Do café da manhã dos nossos filhos, mostrando a importância desse café da manhã para a prevenção de doenças futuras. E aí nós temos aí na tela realmente esse título, que é o título do artigo que relaciona o café da manhã como fator de risco para as doenças cardiometabólicas. E aí nós temos que falar que essa é uma pesquisa, nós vamos trazer alguns números, Marcos, porque esse é um trabalho feito longe daqui, não é nosso. É lá em Teherã, no Irã, mas eu achei interessante trazer como um modelo para você e para motivar você a valorizar o café da manhã. Como nós conversamos, a nossa cultura não é de sentar, né, mano? Parece que assim, as crianças, quando estudam de manhã, acordam em cima da hora e aquele leite, às vezes não dá tempo do leite e às vezes saem em jejum, que é uma situação não aconselhável, mas esse modelo desse trabalho que aconteceu lá no Irã é um modelo que nós queremos que represente e que seja um modelo interessante para você, para as nossas famílias aqui. E aí o que ele diz o seguinte, qual que é o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho é avaliar o consumo do café da manhã com fatores de riscos cardiometabólicos. Então o que nós vamos avaliar? É a obesidade, a dislipidemia, a síndrome metabólica em pacientes pediátricos. Isso aconteceu lá no Irã, então são as crianças e adolescentes iranianos, certo? Mas claro que se respeita a cultura, mas é o mesmo assunto para nós brasileiros. Então nós tem que se alimentar bem dentro daquela café da manhã. Está valendo esse conceito de que o café da manhã realmente ele é importante. Está aí algumas crianças como modelo tomando o seu café da manhã e no meio disso está aí um gordinho, sabe? E isso aí, a palavra é única, sabe? Para que realmente nós possamos evitar essa situação. Então, o café da manhã aí representado na tela, realmente é alguma coisa que deve ser pensado com você, papai, mamãe, você que aí cuida da nutrição da criança como um elemento a ser valorizado. O café da manhã tem algumas importâncias que nós vamos mencionar aqui. Qual que é a preocupação que nós estamos falando com isso? Poderia nos colocar na tela novamente, só para que a gente possa conversar. A preocupação qual é? A preocupação é essa, olha, que doenças crônicas têm surgido como um problema de saúde pública que vem crescendo rapidamente em países em desenvolvimento. Então, aquelas doenças crônicas lá do adulto, os problemas da hipertensão, é um problema crônico. As pessoas jovens, adultos jovens, que se tornam obesas, é um problema crônico. Problemas do coração, as anginas, os infartos, etc., acabam sendo problemas de saúde pública, porque isso traz um gasto muito grande para o Estado. Então, realmente, isso tem a ver com a criança. É por isso que nós estamos aqui falando de que a família pode trabalhar com o café da manhã como um elemento
para evitar. E aí nós temos então que colocar que nós devemos estudar precursores de doenças crônicas para que a gente evite que vão persistir desde a infância até a vida adulta. Então, nós temos aí como os pais sabendo que a coisa começa quando criança, o cara não fica lá doente quando ele já tem 50 anos, 40 anos. A hipertensão dele não começou lá, começou aqui. E um dos fatores é a ausência do café da manhã controlado, equilibrado, saudável, etc. E estamos insistindo nisso porque eu tenho a ideia de que isso não é uma cultura de nós brasileiros, pelo menos o meio em que a gente observa como profissional, de que as mães valorizam o café da manhã. Como nós mencionamos, sai correndo para a escola e aí realmente não dá tempo de tomar o café, às vezes vai sem tomar o café, toma aquele lanche na escola. Isso realmente é fator de risco, é precursor para doenças cardiometabólicas. Então a gente tem que trabalhar para evitar isso. E aí é função de pai, claro. Então a nossa, temos como fatores de risco essas situações que têm a ver, são conhecidas. Aí nós temos a vida sedentária, a criança muito parada, e hoje não é só o adulto que é parado, né, Marcos? Porque tem o adulto que não faz nada, ele só trabalha, e ele trabalha sentado, ele anda de carro, e ele em casa ele trabalha com o computador, e realmente não tem o tempo necessário para quebrar essa rotina e entrar numa atividade física. Mas isso acontece com as crianças. As crianças hoje estão levando uma vida sedentária e a gente, como pai e mãe, tem que valorizar isso. Então, o sedentarismo é um precursor de problema lá para a vida adulta, como também os hábitos alimentares, comer mal, comer errado, o fumo, o álcool, são conhecidos como elementos que são precursores. Hoje, o cigarro, às vezes, tem início muito precoce, né? Mas o álcool tem início muito precoce. Os jovens adolescentes, aí, ontem conversando com uma família, ela estava dizendo que o menino, a preocupação, tem 14 anos e o menino está bebendo. Cada dia bebendo mais não cedo, é né? bebendo de ficar alcoolizado. É muito cedo e isso tem risco lá para a vida adulta. É um precursor de problema para a vida adulta, de doenças cardiovasculares. E o que nós queremos falar hoje é que realmente pular refeições, principalmente o café da manhã, também é um precursor de doenças na vida adulta. Quero fazer um parênteses rapidinho aí, só nessa questão do álcool, doutor, que não dá para a gente fugir, quer dizer, você já está falando que isso vai acarretar em malefícios para a criança no futuro. E essa inserção no álcool precoce, que é cada dia mais rápido, né, com menos idade, o que me chama a atenção é assim, é crime vender bebida alcoólica para menor de 18 anos. É crime. Né? É uma lei que existe aí e ela deve ser cumprida. Então eu quero chamar a atenção dos comerciantes que vendem bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Vocês estão praticando um crime. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que responder por isso. Eu não tenho dúvida de que algum dia, algum momento, né, as nossas autoridades vão se atentar para isso. Né? Talvez quando onerar ainda mais o sistema de saúde, talvez quando as famílias estiverem mais destruídas, né? Talvez quando a família de um cidadão que é responsável por isso adoeça por conta do álcool, mas em algum momento eu creio que essa fiscalização acontecerá, que essas punições virão. Então, assim, fique atento, porque isso um dia vai acontecer. Vender bebida alcoólica a menor de 18 anos é crime. Ele não pode dizer sim para isso antes dos 18 anos. Se ele quiser, até porque os malefícios nós sabemos que após essa idade são menores, né? Ele ainda faz mal, né? Tem todos os seus problemas, mas ainda causa menos mal do que lá com 14, com 13, com 12, com 15, com 16. Tem que falar, porque realmente... É um aspecto, assim, legal, né? Legal, não deveria acontecer. E essas coisas, às vezes, as famílias não têm como controlar, porque a partir do momento que o menino vai para uma festa de 14 anos, ela perdeu o controle, a família perdeu o controle. E aquele, para isso, aquele jeitinho brasileiro que as crianças, os adolescentes, e que nós somos modelo porque usamos muito, né?
As crianças sabem usar, os adolescentes sabem usar os jeitinhos. Todo mundo se vira, né? De modificar, de cortar caminho, de criar um viés, de criar um atalho para chegar em alguma coisa. E é claro, em relação ao álcool, isso é muito claro. Agora, em casa, o que nós estamos falando em casa é que você tome o cuidado de não pular refeições para a sua criança. E criança em idade pré-escolar, escolar, mesmo um adolescente, você valorize esse fato. Nós estamos trazendo um conceito de que você não deve pular refeições, especialmente o café da manhã. Que é a primeira, né, doutor? Que é a primeira. E aí, por que você não deve? Vamos lá para a tela novamente e a gente vai ver algumas coisas da importância do café da manhã. Sabia, Marcos, que isso é dado de literaturas, as crianças consomem cerca de 20% do seu gasto de energia diário no café da manhã. Quer dizer, daquilo que ela vai gastar durante o dia, 20% ela deveria ingerir no café da manhã. E se você dá zero, a criança vai em jejum para a escola, ou com um café da manhã não qualificado, você tem prejuízo nisso. Além disso, o café da manhã está associado à ingestão da maioria das vitaminas e minerais. Por que está associado? Veja, Marcos, se nós pensarmos num café da manhã, o que deve conter? Você deve ter o seu leite, se a criança não for alérgica a leite de vaca, você tem aí a proteína necessária para a criança, você tem o cálcio necessário para a criança, você tem a gordura do leite, o açúcar do leite, e pronto para isso, é um alimento desejável. Se você não tiver o leite, você pode usar a soja, mas o que se valoriza muito, você tem, é claro, o pãozinho clássico nosso, mas são os cereais, por causa da quantidade de fibra e de vitaminas que tem. Então, começa a pensar em termos de cereais. Você mencionou no início do programa, que eu achei interessante, que isso qualifica muito a dieta do seu filho, a presença de cereais, em função das vitaminas, em função de fibras que os cereais apresentam. Você fala isso, o Vini que já gosta disso, mas os 16 não precisa, 17 não precisa mais tanto. Não, claro, ele vai precisar sempre. Meu Deus, Vini. Sempre. Então agora tem até receita parabéns, médica. Vini, se você é desse dos cereais, e aliás, por que não a fruta, sabe? Mais a fruta do que o suco, sabe? Então a fruta que tem a fibra, isso tudo não é sob pressão. Por isso que eu falo, o aspecto é cultural, né, Marcos? Então, em outros países, isso faz parte, sentar na mesa para o café da manhã. E isso não é muito cultural em nosso meio. Então você precisa realmente, talvez se interessar um pouquinho como pai e começar, olha, é a fruta de preferência, o cereal de preferência, a maneira de apresentação de preferência, não precisa faltar o pãozinho, pode dar o leite, etc. Mas começar a qualificar um pouquinho, lembrando que as vitaminas e minerais que a criança precisa durante o dia depende dessa ingestão. Não precisa comer um monte, né? Você come um pouquinho de cereal, mais um pãozinho, mais uma fruta, pronto, está feito acabou, o café. Realmente está resolvido. Além disso, podemos voltar na tela um pouquinho para a gente ir lendo as imagens aí, né? Só está colocando agora, ó. Olha, ó. Isso, eles são muito eficientes, né? Então, esse café da manhã desempenha um papel importante na manutenção do peso normal das crianças e adolescentes. O que é que nós temos? Uma preocupação com o peso. Você sabe que isso tem muitos trabalhos, sabe, Marco? Mostrando que o peso da criança, quer dizer, o que é a preocupação hoje? É o peso excessivo. A gente não tem uma preocupação com falta de peso, o desnutrido. Hoje a grande preocupação é o excesso de peso. E o café da manhã, com cereais, com fibras, com o cálcio do leite, com a proteína adequada, com o pãozinho normal, com a fruta, com o suco, se você prefere, realmente é um fator de controle do peso. Esses valores é que nós queremos passar para você. Veja a importância do café da manhã para as vitaminas, para os minerais, para aquilo que a criança vai gastar durante o dia em calorias e também para controle de peso. Além disso, o café da manhã tem a ver com alguns estudos mostram o risco menor de sobrepeso e obesidade e ainda a frequência do café da manhã é importante que influencia o peso. Quer dizer, qual é a frequência? Na semana, nós vamos ver esse trabalho, fala ainda sobre quantas vezes nós devemos tomar esse café da manhã, a diferença de criança
que ingere esporadicamente, ou que senta à mesa esporadicamente, ou aquela que senta todo dia. Então, o café da manhã tem a sua importância aí, é só uma figura para lembrar que realmente um aspecto importante, sabe o que acontece quando não toma o café da manhã, Marcos? Isso aí, olha. Fica pensando nisso aí, no hambúrguer já na hora do almoço. Você troca, entende? Quer dizer, você vai em jejum para a escola, claro, você vai tomar o lanche da escola. E o lanche da escola hoje é controlado, não tem frituras, etc. Mas, entende? Que aquele que tem uma tendência a gostar das coisas, ele fica com o hambúrguer ou com outro lanche muito calórico, sem fibra, sem vitamina, e é um prejuízo muito grande. Então, o café da manhã, gente, tem essas vantagens de evitar com que a criança, ele fica satisfeito e aí ele não tem muita chance de pensar no próximo lanche. Aí nós devemos aí evitar esse lanche, sabe, esse lanche monstruoso, né? Olha, tudo lá, tem o refrigerante do lado, doce, etc. Salgadinho. Tudo isso nós devemos evitar, né? E aí ainda nós temos, o que esse estudo mostrou? Olha, Marcos, estudaram 5.625 alunos em idade de 10 a 18 anos. Né? Então esse estudo lá no Irã, com crianças daquele país, entre 10 e 18 anos, aí 5.625 crianças. Veja o que eles fizeram, Marcos. E aí eles fizeram o seguinte, eles dividiram em 3 grupos, com base na quantidade de dias em que consumiu o café da manhã. Entende? Quer dizer, assim, olha, eles fizeram essa classificação. Foram chamados das crianças que tomavam o café da manhã regularmente entre 6 e 7 dias da semana. Normalmente entre 3 e 5 dias da semana. E raramente entre 0 e 2 dias da semana. E viram que existe uma diferença. Diferença onde? Diferença nesses fatores aqui, olha. Veja, regularmente eles encontraram 2.653 crianças. 47% tomavam regularmente, quase entre 6 e 7 dias. Isso. Normalmente, 23%, 1.327 crianças. E raramente, 1.624. E veja que o prejuízo disso foi assim, os resultados mostraram assim, ó. Quando eles foram dosar triglicéridos, colesterol, LDL, quer dizer, o colesterol ruim, sabe? A pressão arterial dessas crianças, lembram que as crianças são de 10 a 18 anos, quando fizeram o índice de massa corpóreo dessas crianças, quando avaliaram o risco de obesidade, a síndrome metabólica nessas crianças, essas crianças estavam todas com medidas e riscos mais elevados do que aquelas outras do outro grupo, regularmente e que normalmente tomavam. Então, eu tenho a impressão que, eu insisto nisso, mas porque eu creio que a nossa população, em função da nossa cultura, né, se nós fizermos um trabalho desse tipo, a grande maioria vai ser rara, vai ser classificado como raramente. Quer dizer, as crianças não sentam mais que 2 dias para tomar o café da manhã. E que nós falamos, a criança que vai para a escola de manhã, ela sai correndo. Agora o que vai à tarde, dorme até tarde, né? Também não... não toma o café da manhã. Então, dorme até tarde, já entra para o almoço e já entra na refeição mais pesada. E é ao passo que então você tem o prejuízo do café da manhã. Então, nessas crianças que nesse trabalho que tomavam o café da manhã no máximo 2 vezes por semana, realmente tinham triglicéridos, colesterol, peso, tudo realmente alterado em relação àquelas crianças que tomavam ou até 5 dias ou até 7 dias o café da manhã. Então vale a pena a gente avaliar isso, porque a gente acaba concluindo e o colesterol bom nessas crianças que tomavam pouco café da manhã era menor do que os outros, né? Ele deve ser mais alto e nessas crianças era menor. E aí a conclusão para a gente mostrar para você, motivar você a valorizar o café da manhã, é que pular o café da manhã está relacionado ao aumento no risco de síndrome metabólica e outros fatores cardiometabólicos em crianças e adolescentes. Quer dizer, você já começa, quando você em casa, conscientemente, sabe, não dá o café da manhã, pula o café da manhã ou, poxa, não sabia que isso era tão importante. É por isso que nós estamos conversando. Você está aumentando os riscos do triglicérido, do colesterol, da síndrome metabólica, da obesidade, certo?
E tudo isso, bom, mas não vai acontecer nada agora, não vai mesmo. Tá? Você não vai ter criança até 18 anos tendo infarto, às vezes você tem até hipertensão, mas você não vai ter uma doença para você tratar, mas no futuro isso você vai ter repercussão. É bom a gente falar que o adulto, ele não começa a ficar doente lá na sua vida adulta, ele começa a ficar aqui no primeiro ano de vida. Nós sabemos que até o leite materno tem importância sobre isso, desde o comecinho. E agora nós queremos chamar a atenção que o famoso café da manhã, realmente ele precisa ser qualificado para que você evite os riscos futuros. Podemos voltar um pouquinho mais na tela para a segunda conclusão, é que promover o benefício do consumo do café da manhã pode ser uma implicação simples e importante para evitar esses fatores de risco. Esse é o nosso desejo em relação a você, telespectador, às nossas famílias, que você possa estar promovendo uma situação simples, o café da manhã simples, não vai onerar de maneira sacrificial o orçamento da casa, e isso realmente você está tomando medida para evitar com que haja os riscos futuros. O que se quer é exatamente esse risco que se tem de que o que você está prestes a comer pode te matar. Pensa numa frase dessa. E realmente é isso que a gente quer lembrar o nosso telespectador, de que criança tem a ver com nutrição, há muita coisa hoje sobre nutrição. Nós vamos ter esse ano aqui muita coisa nova sobre nutrição e nós queremos realmente chamar a atenção de vocês, pais, para situações simples. Café da manhã é uma situação simples, para que isso seja pensado em casa. Olha, nunca pensamos nisso, vamos pensar em qualificar um pouquinho o café da manhã, evitando esses problemas futuros. Aproveita esse feriado agora. E treina. Né? E treina. É uma grande chance, né? Você ter um pouquinho mais de tempo para preparar, porque às vezes tem isso. Mas os cereais hoje também são tão fáceis, você já compra, né, ali, já coloca, põe um leitinho, já come junto, é uma delícia. E é hábito, realmente é hábito. Você tem que acostumar. A criança vai falar no início, não gosto, não quero comer, não estou com fome. Mas a partir do momento que isso se tornar uma rotina, e um hábito, na verdade não uma rotina, mas um hábito, pronto, tá feito o negócio. E aí o resultado que tiveram lá nesse trabalho no Irã, você vai reduzir muito, né, o risco dessas doenças, enfim, dessas complicações aí que você pode ter lá na frente. E aí lá na frente a gente vai ter gente mais saudável, né? Porque realmente, né? Porque você chega lá, a hora que chega para tratar com o Dr. Rigolim, vai falar, mas como é que foi lá com o Francisco, né? Não é isso? É bem isso. A gente já fez um programa até falando dessa associação, né? E isso realmente, isso tem a ver, Marcos, com cultura. Ontem estava ouvindo uma palavra, um noticiário sobre esse aspecto de perspectiva de vida, né? Hoje o brasileiro está aí com uma média de 75 anos, com uma perspectiva ótima de vida, né? Mas os países da África giram em torno de 50 anos. Veja, é muito, né? É muito pouco. Mas por que isso? É o que nós estamos falando. São atitudes intrafamiliares que podem modificar a vida do filho. E isso passou a ser uma situação assim tão importante para quem cuida de saúde pública que passou a ser um problema. Quer dizer, o jovem, a mulher que possa ter hipertensão, que tem o cigarro, que tem o fumo e que não toma o café da manhã, que não tomou na infância, realmente essa pessoa tem um risco maior de ter doenças que oneram a saúde, o preço da saúde. Não é que nós estamos pensando no dinheiro do Ministério Público, não é? Do Ministério da Saúde, mas nós estamos pensando para que o seu filho não vá ser um cliente e tomar remédio para hipertensão o resto da vida. E às vezes aí, ó, nasceu agora, já está com um ano, pré-escolar, eu vou começar a pensar e fazer o café da manhã. A gente coloca tanta coisa, né? O pessoal vai para a escola de inglês, maravilhoso, vai para a escola não sei do que, programa tal coisa, programa o passeio. Olha, uma coisa tão simples que agora nós estamos despertando, que é o café da manhã. Isso realmente com cereais, com frutas, com o cálcio do leite, com a proteína do leite, com o açúcar, com a manteiguinha como caloria. Realmente não precisa ter o omelete, o ovo, aquilo que dá trabalho, até não precisa da carne de manhã, não é nada disso. É uma coisa simples, que pode ser rápida também, que acordou mais cedo, dormiu 10 minutos mais cedo,
fez o café da manhã e há trabalho, Marcos, mostrando que o rendimento escolar para a criança que toma o café da manhã, ele é muito melhor do que aquela que não toma. Como você quer chegar aos 80, aos 70? Porque você pode até chegar hoje, a longevidade, né, é uma realidade, mudou a expectativa. Pode chegar sem hipertensão. Poxa, né, muito melhor, né? Muito melhor. Sem colesterol alto. Muito melhor. Muito melhor. Bora? Vamos embora. Bora que nós temos que jogar um futebol ainda hoje também, porque a gente quer chegar bem. Tá bom, Marcos, muito obrigado mais uma vez, parabéns, um grande beijo no Samuel e realmente nós desejamos que Deus continue a abençoar a sua família e agora o Samuel como elemento lá que entrou lá para agradar e para realmente honrar a família e o nome de Deus. Parabéns para você. Obrigado, doutor. Para toda a família. E a você, telespectador, que ouviu a gente falar do café da manhã e tal, claro, a mensagem é única. Continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza ele não vai esquecer disso. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz. Ótima semana a todos nós e até a próxima. Tchau. Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda.